Olá, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para podermos iniciar uma live muito pertinente ao assunto relacionado à pandemia, né? Momentos da pandemia. E nós vamos estar aqui hoje podendo compartilhar com você alguma coisa relacionada a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu acabei de entrar, então eu gostaria, se alguém pudesse me falar, se está dando para mim ouvir, se estão ouvindo o meu áudio, porque eu estou usando o fone aqui, de repente não está dando para você do outro lado me ver. Mas essa noite nós iremos dar uma palavra muito importante sobre esse momento que nós estamos vivendo, mundo pós-pandemia, né? Tem sido falado aí, tem sido explicado, tem sido colocado pelas redes sociais, pelos telejornais, e a questão toda é essa questão de mundo pós-pandemia que nós estamos aí enfrentando, né? Então nós vamos estar podendo falar com você e com a sua família um pouco sobre essa importância de podermos estarmos juntos discutindo esse assunto tão importante na nossa vida. E com certeza Deus ele tem o controle de todas as coisas e nós simplesmente estamos aqui para podermos participar desse momento que o Espírito Santo tem nos ofertado para nos abençoar nessa noite. Então entrou ali, eu estou vendo que está entrando, o pastor Tiago acabou de entrar, e a gente vai poder estar participando. E agora, tá bom? Cadê o pastor Tiago? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Vou pedir ele aqui para ver se a gente consegue. Faz de novo um pedido aí, varão. Faz novamente um pedido aí para eu poder te aceitar aqui. Pastor Tiago. Vamos ver se ele consegue. A primeira vez que a gente está fazendo dessa forma aqui, guardando o pastor Tiago. Aí você tem que conectar aí. Eu estou procurando ele. Samuel acabou de entrar. Boa noite, Samuel. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está aí, meu querido? Tudo tranquilo? Está dando para me ouvir tranquilo aí? Dá um sinal aí, fazendo favor, para a gente poder participar juntos. Vamos lá, Tiagão, cadê ele? Deixa eu tentar aqui, colocar aqui. Pronto. Vê se você consegue entrar, Tiago, agora. Aguardando. Beleza, Samuel. Então tá ouvindo perfeitamente, né? Estou aqui nessa guerra, rapaz, para tentar incluir o pastor Tiago aqui para a gente conversar, mas está meio complicado. Ele tem que pedir a solicitação e eu aceitei ele aqui, mas eu acho que ele não está conseguindo reconectar lá. Tenta novamente aí, pastor Tiago. Tenta vir de novo, que eu vou te conectar aqui para a gente poder participar dessa live e que com certeza vai ser uma bênção para todos nós. Porque diz respeito à nossa vida, diz respeito ao reino, diz respeito ao mundo, diz respeito à fé, diz respeito à esperança. E eu creio que vai ser um momento muito importante aqui de Deus para as nossas vidas. Tiago, você tem que sair e voltar novamente, porque eu te aceitei aqui, mas não tô conseguindo te ver. Agora sim, aí rapaz, lá, agora... Que presença maravilhosa, senhor. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu não estou conseguindo ouvir você. Está conseguindo me ouvir agora? Aí, agora sim. Acho que
Esse foninho aqui é sem microfone, aí não dá para usar ele, não. Ah, não, beleza. Mas aqui Tá tá dando para ouvir aí, Tá né? dando pra ouvir aí, né? Tá dando certinho, ótimo. O pessoal também, boa Pessoal noite também, a boa todos que noite estão a todos que estão chegando chegando aí. aí. Lara, Lara, Samuel, Samuel, e chegando uma e turminha aí chegando a aos turminha aí pouquinhos aos aí, nós pouquinhos vamos, aí, nós vamos. João João Paulo. Paulo. Então a gente vai Então a gente vai participando participando aqui. aqui. E aí, E aí, Tiagão, paz do Thiagão, Senhor, paz meu do filho, Senhor, boa meu filho, noite. boa noite. Tudo na Tudo na Santa Paz. Santa Paz. Tudo na paz de você. Como é que você está aí? Dá uma saudação pro pessoal aí. Graças a Deus, irmãos, Deus abençoe a todos e que esse momento que a gente vai passar aqui junto seja um momento de Deus, né? Que agrade o coração do Senhor, que traga resposta pra gente, em nome de Jesus. Seu áudio Seu está áudio um tá pouco longe. longe. Vê se consegue consegue melhorar um pouco pouco aí. Falar um pouco mais alto para ver se melhora, então. Tá bom? aí. Aí, agora. Pastor gosta de Pastor falar, gosta né? de Então é o falar, né? momento. Então é o momento. É verdade, pastor gosta de falar, tem que ouvir direito, né? Tudo bem, Tudo graças bem, a Deus, graças a Thiago. Deus, Thiago. A gente vai começar nessa noite, então, a live. O importante para nós, eu comecei a falar antes de você chegar aí, a questão do mundo que nós estamos vivendo, né? A gente só escuta falar desse Covid, vírus para lá, vírus para cá, e há dois extremos, tem pessoas que não estão nem aí pro vírus, estão vivendo a vida tranquila, mas tem outros que já estão a retranca, mais afastados, com medos ainda, muito seguros, né? E, na verdade, nós não temos, pastor Tiago, uma certeza, uma esperança, assim, que dê segurança a todos nós, que venha do governo, né? Eles estão aí nessa pesquisa imensa para tentar descobrir essa relação dessa vacina. Então há uma tentativa enorme aí para poder amenizar, ou pelo menos dar esperança do mundo todo, né? Mas assim, o fato é que independente da descobrir a vacina ou não, a gente agora, como igreja, nós que fazemos parte de um contexto social, de servir a Deus, nós temos que ter uma palavra para todos que nos ouvem em relação a essa pandemia. Porque foi instalada uma crise, foi instalado um momento difícil para todos nós, e agora nós precisamos aí fazer com que todos venham viver, né, uma sua vida normal, cotidiana, mas ao mesmo tempo também saber se prevenir dessa enfermidade. Eu gostaria nessa noite que a gente pudesse debater essa situação, e também quem estiver nos ouvindo, eu gostaria de dar liberdade de você também fazer alguma pergunta, colocar alguma dúvida, ou acrescentar alguma coisa que a gente deixou, porventura, que a gente deixa passar aqui. Tá bom? Então nós vamos tratar aqui de 3 fases. Eu gostaria de tratar primeiro da pandemia, que foi o que aconteceu, quais foram as consequências, que é a questão do isolamento, e falar da questão dos desafios agora na pós-pandemia, né? Podemos dizer desafios na pós, porque nós estamos praticamente saindo dessa crise, apesar que algumas pessoas estão gostando de ficar nela, ou estão dizendo que ainda vai voltar outra, mas nós estamos com certeza nessa pós-pandemia. E quais são as alternativas, né, que a gente tem para vencer essa pandemia? Então, primeiramente, eu gostaria de ler um texto sagrado aqui da Palavra de Deus, que está lá em João capítulo 14, versículo 1, bem conhecido, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Olha, Jesus está num cenário aqui de crise, né? Mas era a crise da ausência física dele. Ele está indo ao Pai, ele está saindo aos céus, e ele dá uma palavra para os discípulos, né? Uma palavra de certa forma desconfortante, porque ele não estaria mais com eles. Uma palavra também um pouco desaminadora, né?
porque ele estava acostumado com aquele ânimo, com aquele, vamos dizer assim, vigor de Jesus, né? Com aquele propósito do Senhor, com aquela chama no coração da sua missão, e agora eles têm que seguir a vida só no sentido físico, né? Da presença de Cristo. E aí então Jesus diz para eles: olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem apavorados, não fiquem desesperados. A situação que vai acontecer, que está por vir, com certeza não vai ser boa para vocês. Roma vai vir contra vocês, luta. Ele diz isso lá em Mateus 23, né, quando ele fala dos princípios das dores, de tribulações, de terremotos, problemas naturais e também pandemias. Mas, no entanto, ele dá uma palavra de conforto. Quando ele fala assim: eu vou preparar lugar e não deixo o coração de vocês, a Bíblia até usa essa palavra, desmaiados, né? Sonolentos, tristes, apagados, mas reacende o interior de vocês, essa chama. E aí, então, a gente está aqui para isso, para reacender essa chama do coração de você que está participando conosco, quem vai participar depois, e também para a nossa vida seguir em frente na missão que Deus colocou no nosso coração. Bem, a pandemia começou em março, pastor Tiago, e o que houve? Isolamento. O isolamento trouxe 3 vertentes que assistimos, que vivemos ela. 3 situações. Primeiro, o isolamento, que foi uma ordem, né, dada pelo governo, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, foi dado pelos orientadores, especialistas, né, criaram comitês municipais, estaduais, nacionais e mundiais em relação a esse cuidado. Álcool gel, máscara, cuidado social, quem você pega na mão. E aí veio esse atoleiro todo que a gente está vivendo. Mas o isolamento a gente vai tratar da igreja e também tratar da nossa vida no modo geral, mas principalmente da igreja. O que houve no isolamento? Solidão. As pessoas começaram a ficar num aspecto de solidão muito grande. Eu gostaria que você falasse daqui a pouco sobre isso. As pessoas no isolamento acabaram, e muitas delas ficando com medo, porque você fica isolado dentro da sua casa, vem a Rede Globo, né? Aí vem lá a notícia lá desses camaradas que vivem a vida em palácio, fica em casa, com aquelas propagandas politizando a doença. A gente sabe que a intenção era o esquerdismo aí, era as pessoas tentando jogar política em cima da gente, para que o país quebrasse, para que a economia afundasse, e aí eles colocassem o governo fora. Então, uma briga política, aproveitando da miséria. Então, isolamento, medo, terror nas pessoas, porque você vai ficar dentro de casa, você não vai ficar em casa só trabalhando, nem lendo, só estudando, orando, né? Você vai ter que ver o noticiário, você vai ter que assistir a televisão, e praticamente a maioria ficou mais em televisão, esporte, futebol, noticiário, tem cristão que assistiu novela, né? E aí vai. Mas acontece que houve o quê? Esse medo, esse isolamento trouxe a solidão e trouxe uma coisa muito grande, a gente até conversou aí hoje mais cedo, a questão da facilidade do pecado, devido ao isolamento. Então vamos por etapas, vamos falar da pandemia, depois da pós-pandemia e como a gente reativa nessa pós-pandemia. Aí fica uma palavra com você aí, isolamento, que é essa questão da solidão, o que você teria para falar para nós, e essa questão do medo e essa questão da facilidade do pecado. O que você como pastor, você assistiu, o que você está vendo, o que você experimentou aí no seu ministério, em Lagoa da Prata? A sua voz não tá vindo, não. Agora tá beleza? É porque eu tentei ligar outro fone aqui, acabou não dando certo. Agora tá me ouvindo? Agora sim. Eu vou até tirar o meu aqui, ficou melhor. Eu não estava dando para ouvir. Olha, Júnior, essa questão, eu vejo ela da seguinte forma, sabe? No início da pandemia, lá em março, quando começou a sair a notícia e foi solicitado, né, para que toda a sociedade cumprisse um isolamento social, é importante a gente ressaltar algumas coisas naquele pedido que foi mencionado para aquela época, sabe? Por exemplo, porque na época o ministro da Saúde ainda era o Mandetta, e por que o Mandetta solicitou que todos praticassem um isolamento social? Houve um motivo para que ele solicitasse isso, né? A solicitação, a princípio, era para que o SUS tivesse tempo de se preparar
e comprasse os equipamentos, os respiradores que seriam necessários, equipasse os seus hospitais, montassem os hospitais de campanha, que seriam referência nas grandes cidades, para que assim então o povo, né, a sociedade pudesse voltar à sua condição normal de trabalho. Então é muito importante a gente saber dessa informação, porque muitas pessoas acabam passando por cima dessa informação, né? É claro que esse isolamento social, ele trouxe para o Brasil, para todos nós de forma geral, um retrocesso financeiro, um retrocesso na economia muito grande. Muitas pessoas nas nossas igrejas tiveram salários reduzidos, perderam seu emprego, né, ficaram desempregados. Muitos pais de família sofreram com esse isolamento social, com a chegada dessa pandemia. E dificilmente, né, ainda vai demorar muito tempo para que as coisas sejam restabelecidas e retornem a uma condição normal semelhante àquilo que era. Se aproveitando disso, a imprensa tenta colocar na nossa mente, tenta entrar na nossa mente, tenta entrar no nosso coração e plantar essa questão assim de continuar em casa, da periculosidade da pandemia, mas não pensando no bem-estar, na vida do ser humano, pensando mais nessa questão política, em prejudicar o atual governo. Então a gente precisa saber medir muitas coisas, sabe? Então assim, eu pego essa primeira informação lá no início da pandemia, porque esse tempo que o SUS precisava para montar hospital de campanha, para comprar respiradores, por exemplo, né, a informação que eu tenho é que em Bom Despacho mesmo, aí na sua cidade, não tinha leitos de UTI. E aí a prefeitura uniu aí a Santa Casa com empresários da cidade talvez e adquiriu aí 10 respiradores, ou seja, a cidade que não tinha leito de UTI agora tem 10. Aqui em Lagoa da Prata aconteceu a mesma coisa, a cidade tinha 10 leitos de UTI e hoje conta com 24. Então, ou seja, aquele tempo necessário para que o hospital se preparasse, para que o SUS se preparasse, já foi dado, né? A gente agora precisa avançar essa etapa, né? Não quer dizer que nós vamos viver por aí despreocupados, mas agora já está na hora da gente ter que aprender a conviver com essa pandemia, né? Então, assim, o isolamento social, é claro que ele continua fundamental, muito importante para a vida daqueles que podem praticar, né? Por exemplo, o irmão que é aposentado, é melhor que ele fique em casa, que ele evite sair, que ele não vá ao supermercado, até porque se ele é aposentado, ele já é idoso. Mas nós que somos mais jovens, né, as pessoas que têm, talvez aí, não têm problemas respiratórios, não fazem parte do chamado grupo de risco, precisam aprender a voltar às suas atividades normais, né, porque a vida agora continua. E o fato é que nós vamos ter que aprender a lidar e a conviver com essa pandemia. Então, assim, todo esse contexto ajuda a gente a pensar também na igreja. Então, assim, chegou a hora da igreja voltar, né? É claro que com um cuidado maior com os idosos, agora a gente tem que usar máscara, agora a igreja tem que ter álcool em gel, e é a forma como nós vamos precisar aprender a lidar com essa pandemia. Mas o isolamento social ele já não é mais tão necessário como era no começo da pandemia, porque hoje o SUS se preparou, né? Hoje tem o pessoal necessário para poder fazer o tratamento. Então, assim, a gente precisa voltar com a nossa vida ao normal, né? É claro que aprendendo a conviver, né, com os riscos dessa pandemia. Uma coisa que a gente precisa ressaltar também a respeito dela é que nós não temos uma experiência igual na nossa história. Quando você foi lá para o STEB, saiu da sua cidade com o fogo no coração, o chamado no coração e a vontade de um dia pastorear e estar à frente de uma igreja, jamais passou pela sua mente, jamais passou pelo seu coração que enfrentaríamos uma gripe a nível mundial, que enfrentaríamos uma situação dessa global, que seríamos os pastores do período da pandemia. Então, para nós ainda é tudo novo, para a igreja é tudo novo. A gente não estava habituado a congregar de forma online, a assistir os irmãos de forma online, a não poder fazer uma visita, né? Então, assim, eu tenho um casal de pessoas, tenho idosos na igreja que falaram comigo, eu vou ir na sua casa, pastor, não vem. Continua falando um pouquinho mais alto, que a voz está subindo. Certo. Então, assim, eu tenho pessoas mais idosas na igreja que chegaram a compartilhar comigo assim, eu vou na sua casa fazer uma visita, pastor, não venha, porque nós somos do grupo de risco, e é pior, então é melhor a gente não correr. É triste isso, né? Então, assim, a gente não estava preparado para isso, né? Você é pastor e, de repente, você não pode fazer uma visita, você não pode ir na casa do irmão. Você é pastor e você não sabe se você deixar de apertar a mão do irmão
se ele vai ficar com raiva de você, ou se você apertar a mão dele, ele vai pensar assim, gente, o pastor não sabe que a gente está em pandemia. Né? Então a gente não estava preparado para enfrentar esse determinado tipo de situação. Né? Mas uma coisa é certa, né? Tipo assim, está na hora da gente começar a voltar com a nossa vida ao normal, com o nosso cotidiano ao normal. É claro que tomando todos os cuidados devidos. Né? Você acabou de falar uma coisa importante aí. A questão do paz do Senhor, do crente, em modo geral, a gente cresce na igreja em um abraço, né? É o aperto de mão, é o toque, é a convivência, é o diálogo. E, na verdade, Deus não nos criou para isolamento. É anti-Deus essa visão, né? Claro que ela é uma medida de isolamento para a questão da saúde. Só que é uma tentativa de uma saúde física sendo preservada por causa da enfermidade, mas também criando-se uma outra enfermidade maior, que é a questão física, a questão emocional e espiritual. Preserva-se o corpo, mas o espírito e a alma, né, no sentido assim, de tricotomia, para quem não se importa, no sentido de que a alma está ligada com Deus, precisa da oração, da fé, da esperança, da palavra, do culto, e o emocional é as pessoas conversarem, no caso ninguém nasceu para isolado. Então você acabou de falar uma coisa interessante aí nessa pandemia, que além de tirarmos o direito de ver, né, de não poder tocar, de não poder pegar, fez com que as pessoas se isolassem comunitariamente uns dos outros, inclusive de famílias, né? Por exemplo, aqui na nossa igreja, por exemplo, na cidade, até os pais não podiam aceitar os filhos em casa, mas ver na porta, ou fazer compra para ele. A data de aniversário significativa, importante, teve que cancelar, casamentos, agendas de 15 anos, e várias coisas que, infelizmente, a pandemia, nesse aspecto, arrebentou todo mundo, né? Esse ano, praticamente, 2020, não existiu para quase ninguém. As agendas, não existiu agenda para quase ninguém. A gente está aqui sobrevivendo. Está vivendo um dia após o outro, sobrevivendo, pagando tempo, trabalhando, mas, na realidade, os focos, né, as agendas festivas, e acabaram, né? Por causa desse isolamento, igual você acabou de falar. Mas o pastor Tiago, me fala uma coisa aqui. Voltando para o mundo pós-pandemia, a pandemia trouxe essa solidão, que acabou de falar, todos envolvendo política que a gente vivenciou no país. Houve também a questão da fragilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa fragilidade das pessoas em relação ao mal, ao pecado. Porque, para quem está nos ouvindo aqui, a palavra pecado é errar o alvo. Né? O alvo é o quê? O foco a Deus, a palavra de Deus. Então, a gente acabou caindo para outras áreas que a nossa alma deseja, né? Porque ainda somos filhos de Adão, temos a natureza adâmica e a natureza de Cristo. A natureza adâmica é corruptível, Paulo diz isso, é corruptível. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, irmãos, dessa questão, dessa fraqueza que os crentes acabaram ficando aí por causa desse isolamento. É verdade. Olha, a gente vive em período de redes sociais, né? A palavrinha Facebook, ela significa um livro, minha vida é um livro aberto, né? Seria mais ou menos isso aí. Eu digo isso porque hoje, pelo menos assim, eu vim de um tempo, não que isso seja uma coisa boa, uma coisa negativa, mas eu vim de um tempo onde as pessoas escondiam os pecados, né? Na nossa geração, quando a pessoa cometia um pecado, ela escondia isso do pastor, ela disfarçava isso do irmão da igreja, ela não contava isso para ninguém. E hoje não é mais assim, né? A pessoa hoje, quando ela comete um pecado, ela posta nos stories dela de Facebook, ela coloca nos stories do WhatsApp. E uma coisa que a gente percebeu, e eu percebi como pastor, nesse período de pandemia, é que quando a gente estava em isolamento, quando estava lá no começo, né, que era necessário uma coisa mais rigorosa relacionada a esses isolamentos, um exemplo de pecado que surgiu nesse período pandêmico é porque as pessoas ficaram em casa. E aí os atores, né, os artistas famosos começaram a fazer lives. E aí, de repente, a gente está ali olhando ali no Instagram, né, os stories do Instagram, vendo o que está acontecendo. De repente, aí está aí o Leonardo, está aí o Leonardo Costa. Uma determinada igreja, talvez assim, tanto, né, não posso dizer só da minha, quanto de outras também. Alguém que a gente sabe que é evangélico,
O cara tá lá assim com a televisão dele, com a Smart TV dele, com o Gustavo Lima, né? Um copo de cerveja assim do lado da mesa, um tira-gosto, né? E o camarada quebrando pau, tipo assim, isolamento, com o Gustavo Lima e tal. E esse camarada era da igreja, era crente, diz que servia ao Senhor e tal. Então, assim, a pandemia ela começou a proporcionar para a gente alguns pecados que nós não deveríamos estar praticando, né? Você usou o exemplo aí da novela, aí tem o exemplo da live do cantor evangélico, tem o exemplo do pecado em não cumprir Hebreus 10, 25, né? De congregar. Aí as pessoas já começaram a achar que o congregar já não é mais tão importante. E à medida que a gente vai perdendo essa comunhão com Deus aí o pecado vai entrando, vai começando a fazer parte da vida da gente, né? Então essa pandemia ela serve também para abrir os nossos olhos, porque ela começou a proporcionar para nós aquele pensamento, aquele sentimento assim de impunidade. Nós não seremos punidos se pecarmos, e aí isso gerou uma facilidade em pecado aí no nosso meio, né? Eu conversando com alguns pastores, um pastor compartilhou comigo que nesse retorno à pandemia agora ele estava tendo muita dificuldade em buscar aqueles que se perderam. Tipo, se a igreja tinha 100 membros, agora que a igreja voltou no pós-pandemia, ela voltou com 50, 60 pessoas, né? Então, assim, a grande maioria das igrejas voltou com uma porcentagem menor do que aquela que ela tinha, que frequentava antes da pandemia. E isso aí é uma porta de pecado que foi aberta durante esse período. Então, a pandemia ela serve também para abrir os nossos olhos, para a gente não entrar nessa onda mundana e acabar caindo e praticando o pecado e afastando de Deus e perdendo a nossa comunhão com o Senhor. Verdade. Agora, a questão é, vamos passar para a segunda parte agora. A primeira parte foi a pandemia, né? Que você bem colocou aí, entramos na área da política, do isolamento, da fraqueza mais afetiva ao pecado, a questão do medo, né? As pessoas ficaram no medo de retornar às atividades, de trabalho, de locomover a vida. Agora, nesse mundo pós-pandemia, vamos dizer assim, nós precisamos resgatar algumas coisas, né? Algumas delas, urgentemente, que a gente precisa resgatar, é nossa vitalidade com Deus, é nossa vida com Deus. Eu vi aqui alguns textos, em Esdras, capítulo 3, versículo 1, quando Esdras ele se apresenta diante do Senhor para tentar resgatar a cidade, né? Que foi caída, que foi derrotada, e ele, como escriba, ele fez com que, aliás, Neemias resgata o mundo de Jerusalém e ele tenta resgatar o reino de Israel, a palavra de Deus. Então, ali ele tenta construir um sacrifício para Deus, que seria a vida culta a Deus, o culto, a celebração do culto. A gente percebe, por exemplo, aqui em Noé, no capítulo 8 de Gênesis, que uma das expressões que ele faz primeiro é restaurar o culto a Deus. Então, eu percebo, pastor Thiago, o seguinte: a vida ela é muito mais do que viver uma pandemia para tentar, vamos dizer assim, pedir Deus livramento na pandemia. Então a gente vê os crentes assim, meu Deus, o mundo acabar, a aflição, o fome, o desemprego, titia pegou Covid, fulano assim, aumentou o índice de morte. Então há uma preocupação nossa em si mesmo só de resolver o problema da pandemia. Quando a pandemia foi embora, a vida vai voltar ao curso natural. Só que como cristão, né, como conhecedores da palavra, a gente sabe que Deus tem um propósito muito maior em relação à pandemia. Certo? Então, o que ocorre? Eu acho que nesse mundo pós-pandemia, a dificuldade maior é desse resgate à sua devoção ao Senhor. E eu fico preocupado se nós, pastores, que pecamos em não ter orientado o povo a ver uma prática individual, porque o que ocorre é que as pessoas ficaram muito dependentes do tempo. Se você vê Jeremias 7, você vê que o povo começou a gritar o templo que foi destruído. O Nabucodonosor, o povo começava a estar no cativeiro, eles falavam: templo do Senhor, cadê o templo do Senhor? Então havia uma adoração um pouco assim apegada fisicamente às quatro paredes.
Nós sabemos que é a necessidade, eu luto do povo estar nessas quatro paredes, porque a vida comunitária de comunhão é fé, é estarmos juntos, como diz a palavra, mas acontece que o povo ficou muito apegado ao templo e perdeu a sua vitalidade com Deus, a sua vida com Deus, porque não tinha uma vida cotidiana mais presencial nos cultos. Então, o primeiro desafio que eu percebo hoje, eu estou percebendo até hoje, depois de 7 meses praticamente de curso presencial, quase que a gente retornou, é que as pessoas elas não conseguiram ainda se mover com Deus, sabe? Na dinâmica individual, na dinâmica pessoal, na dinâmica da sua vida com o Senhor. E isso aí tem nos trazido muito problema e é um desafio agora nesse mundo aí pós-pandemia. O que você tem para falar a respeito disso? Como é que a gente vai criar essa situação para que a pessoa se coloque de pé novamente com a sua vida espiritual? Porque tudo tem que começar em Deus, não é campanha, não é gritar, não é ir para a rua, levantar bandeira. Se o Senhor edificar a casa, fica tudo em vão. Não adianta acusar a OMS, que até agora não resolveu o problema de saúde, o prefeito foi ausente nisso naquilo. A vida espiritual está em jogo, que é o mais importante, né? É verdade. Olha, em primeiro lugar, isso aí para mim demonstra uma fraqueza, que não é culpa sua, não é culpa minha, é algo que a gente vive enquanto igreja de forma geral, né? Isso demonstra uma fraqueza no meio do cristão, né? Porque sobreveio uma dificuldade, nos atingiu aí uma tribulação, né? Uma doença, uma pandemia, e muitos não conseguiram permanecer de pé sem essa questão das quatro paredes, né? Isso demonstra uma fraqueza. O cristão ele deveria estar preparado para continuar servindo a Deus, independente das circunstâncias, né? Muitas pessoas falam sobre a grande tribulação, sobre os momentos difíceis aí no período que vão anteceder a vinda do Senhor e que sabem que vão precisar ficar de pé. E, entre aspas, como diz o nosso próprio presidente da República, né? Uma gripezinha dessa aí fez com que a fé de muitos fossem abaladas, né? Então, uma gripezinha tirou o camarada da igreja, né? Um medo, um isolamento social, uma depressão em função desse isolamento, fez com que o camarada não conseguisse manter a sua fé firme no Senhor e acabasse afastando, né, da presença de Deus. A gente precisa começar, enquanto pastor, tentar fazer com que essas pessoas que não conseguiram manter a sua fé compreendam a necessidade de retomar sua comunhão com Deus, né? Eu costumo dizer aqui para os irmãos aqui da igreja, nos grupos de WhatsApp, na mensagem que eu mando antes do culto, que a gente vai em lugar pior, né? A pessoa frequenta supermercado, fila de caixa, ela vai na farmácia. Você quer um lugar pior na farmácia? O camarada está com Covid-19, ou está suspeitando que está com Covid, aí ele vai no pronto-socorro. Na hora que ele sai do pronto-socorro, qual é o primeiro lugar que ele vai? Na farmácia comprar remédio. Aí o crente está lá na farmácia, o crente está no supermercado, o crente está na praça da matriz da igreja, o crente está no sorvete. Mas na hora que fala assim, domingo é culto, não, lá na igreja não tem janela, lá na igreja o ventilador está ligado, lá na igreja tem uma irmã que não usa máscara. Então, assim, a gente precisa começar mesmo a conscientizar, como eu disse aqui no começo, que esse isolamento era para o SUS se preparar. O SUS já se preparou. Está na hora do crente voltar para a igreja, né? E aí essa comunhão precisa ser restaurada, né? É claro que eu, como pastor, compreendo e tenho visto muita gente fazer isso. Tem muito pastor por aí que está preocupado com o atrativo, em fazer com que a igreja tenha algo atrativo para que esse cristão que você mencionou aí sinta vontade de voltar. Mas aí eu penso que para nós não há nada mais atrativo do que o evangelho, do que a salvação. Se a gente começar a arrumar um atrativo para o cristão voltar para a igreja, nós vamos começar a pregar coisa errada, falar heresia, ensinar bobeira. Né? Aí vamos precisar atualizar a Bíblia, né? Vamos precisar atualizar a Bíblia, que é o que a gente está encontrando aí, né? Aí os nossos sermões... Agora, aqui, a questão aqui é a seguinte, dessa condição pós-pandemia, eu falei para vocês resgate pessoal com Deus. Segundo, é como que a gente pode trazer a vitalidade da esperança. Porque, presta atenção, você trabalha com pessoas, tanto agora que você está trabalhando fora, né, também, popularmente,
mas você continua com a sua vocação, que independente de que você é pastor. E nessa responsabilidade sua, minha e de todos que estão nos ouvindo aqui agora, a gente lida com gente, e a gente sabe que há um processo cognitivo na mente humana que leva-nos sempre ao que é ruim, ao que é fracasso, ao que é derrota, ao pessimismo. Isso aí, se você ver 200 eras para trás, você vai ver toda geração esse contexto, que sempre é um grupo que pega no chifre do boi, né? Que vai lá e que trabalha, que luta, que faz a obra, e tem uma turma que, infelizmente, que joga a toalha, que não quer saber, que o trem está feio mesmo. Então, assim, como trazer novamente esse resgate de esperança, dizer, gente, a pandemia está aí, tudo bem, mas vamos tentar achar alternativa desse mundo pós-pandemia para a gente poder alcançar alguma coisa nova, projetos, a família, ver alguma coisa boa, né, que a gente possa tirar no meio dessa tribulação para a gente poder vencer. Verdade. Eu entendo uma coisa, sabe? Eu na minha forma de pensar, nas minhas leituras dessa situação, né, observando aí esse contexto, eu penso que Cristo está voltando, é nítido, o Senhor está voltando. Essa pandemia, ela serve até para anunciar isso para a gente. Eu olho para essa pandemia, está perto para buscar a sua igreja. Isso para nós é uma esperança, porque isso me motiva a preparar o meu coração para que quando o Senhor voltar, eu esteja preparado. Agora, isso abre os meus olhos também relacionado a um outro papel. Eu entendo que isso é só um princípio de anúncio. Quando, de fato, o Senhor está perto, quando ele estiver mais perto ainda, nós teremos crises piores do que essas aí que nós enfrentamos, né? Na verdade é o seguinte, nós temos que entender que tem 3 períodos que o mundo é abalado. Só 3 modificações que dá uma certa abalada. Isso eu vi um filósofo esses dias falando, eu achei interessante, um historiador filósofo, ele falou o seguinte: nós somos abalados quando tem guerra, né? Quando há guerra, há um despertamento. Nós somos abalados quando existe uma revolução. Aconteceu a Revolução Industrial, Revolução da Internet, Revolução das mulheres agora saindo para a rua, podendo trabalhar, né? A gente vê que todas as revoluções na história trouxe impacto. Desde a época lá primitiva de Galileu Galilei, no período das trevas lá, né, antes da reforma, que quando o camarada vai lá e descobre, fala, poxa, esse negócio de que o Sol é que está girando, não é isso, o eixo central é a Terra, é ela que gira, então o cara quase foi queimado. Só porque ele trouxe uma inovação científica que os camaradas liam a Bíblia literalmente e achavam que, como foi Josué a oração, que o que parou foi o sol. Mas não há uma diferença. O contexto de Josué é um, contexto nosso aqui é outro. Então, todo momento de pólvora, né, de descobrimento, alguém descobriu uma pólvora nova, uma coisa nova, uma inovação, há um choque. Há um choque. Então, guerras, revolução e quando há pandemias. Não é a primeira pandemia que a gente estava enfrentando. O mundo já passou, lá o Glauco está falando aqui, já passou por várias pandemias e Jesus ainda continua à porta. Essa profecia que foi colocada nele falou, haverá tempos para isso. Eu acredito que cada pandemia, que cada guerra, que cada revolução, que cada terremoto, que cada morte, isso aí é uma pincelada de Deus, é uma permissividade do Senhor, para que haja um despertamento para a volta de Cristo. Essa volta pode ser nesse século, como pode demorar mais uma eternidade, que a gente não sabe, porque um dia para Deus é como 1000 anos, pode demorar mais, mas o meu século, que eu faço parte, o Júnior, que você faz, que a nossa família faz, é um momento de despertamento, porque nós somos como aquelas virgens prudentes, que levantam as suas candeias e as outras deixaram apagadas, né? Aquelas 10 virgens. O interessante daquela história, pastor Tiago, entrando nesse assunto de pandemia, é que as 5 nécias que a Bíblia fala, elas não estavam num bordel, elas não estavam numa zona, elas não estavam num prostíbulo, elas não estavam na bebedeira, elas não estavam escutando Eduardo Costa, elas não estavam nada, elas estavam simplesmente deixando a candeia dela de lado. Essa pandemia está fazendo os cristãos deixar suas candeias de lado. E nós aprendemos, eu aprendi, tem colegas nossos aqui me vendo na live, eles sabem disso, que as igrejas antigamente pregavam muito que o pecado
era sempre beber, fumar, prostituir. Poxa, se a gente for pegar um nível gerencial de vida com Deus, existe pecado maior do que uma omissão ao reino de Deus? Às vezes o camarada não está num bordel, não está numa pizzaria, não está fazendo nada, mas o camarada com Deus ali está se reacendendo. Agora, tem pessoas dentro da igreja que o cara é um fariseu, é uma casca. Ele tem a Bíblia, ele conhece a palavra, ele critica algumas mensagens, ele sabe o que pode e o que não pode, mas o cara, a vida dele não fede nem cheira, ele não consegue ajudar um cara a cair do lado dele com a generosidade, com a esperança, com a pacificação na hora do embate, uma discussão pessoal entre um e outro. Então, as alternativas da pós-pandemia, eu coloquei para você essa vida com Deus. Segundo, queria que você falasse um pouquinho aí, é essa questão de como nós cristãos podemos vencer esse romantismo do evangélico brasileiro, do evangelismo brasileiro. O que é o romantismo? Olha, venha para Jesus que não vai ter sofrimento, venha para Jesus que você não tem namorada, vai arrumar um namorado. Eu sei, eu creio, eu vivenciei isso na minha vida, como você também, dessas bênçãos dadas por Deus, né? De Deus ter me abençoado materialmente e tal. Mas como é que a gente tira esse romantismo? Porque o próprio Senhor falou que no mundo tereis aflições, porque a grande missão da igreja, a grande missão nossa como pastores, eu preguei 2 séries de mensagens seguidas sobre sofrimento, que o propósito de Deus não é nos tirar da pandemia. A pandemia está se tornando um fim em si mesmo. As pessoas, como eu falei no início da live, estão orando, livra-me, Senhor, da pandemia, livra-me do Covid, livra-me, mas poxa, o que nós podemos tirar de aproveito? Porque a promessa do Senhor é estar conosco na pandemia, é cuidar de nós no Covid, é cuidar da família no caos. Como, pastor Tiago, a gente consegue trazer essa esperança, essa segurança na rocha, sabendo que a tempestade e o vendaval vai vir? Isso, como mudar essa mentalidade, né? Você tirou com essa cabeça aí, porque é difícil. Na sua pergunta anterior, só para mim poder concluir aqui, como a gente disse, até o Glauco comentou aqui, outras situações o mundo já viveu e Jesus não voltou, né? Você colocou muito bem, é só uma pincelada. Tipo, ele não voltou, e talvez, igual você disse, pode voltar em um tempo que a gente não sabe qual é, isso quer dizer que a nossa vida continua. Então, ou seja, a vida da igreja, a minha vida cristã, a minha salvação, ela precisa continuar sendo aperfeiçoada, como Paulo pede lá em Efésios capítulo 4, né? O aperfeiçoamento da nossa salvação. Então, assim, acho que em primeiro lugar, mais do que nunca, para responder essa pergunta sua agora, nós não temos que ficar de braços cruzados, mas mais do que nunca nós precisamos, em primeiro lugar, de um avivamento, né? Um avivamento real, genuíno, não uma bateção de lado, não algo que faça apenas barulho, mas algo que traga realmente mudança na vida do ser humano. Eu tenho pregado muito aqui na igreja a respeito do Espírito Santo. Como que as experiências com o Espírito Santo, como que a ação do Espírito Santo faz falta na vida da igreja? Porque hoje a igreja ela busca isso que você acabou de mencionar. A igreja busca os prazeres carnais, a prosperidade, a cura, e a igreja não busca mais a presença do Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, mais do que nunca, eu tenho para mim um diagnóstico que o que falta na igreja para poder sair de tudo isso, para acabar com esse romantismo, é uma experiência verdadeira, sincera, com o Espírito Santo de Deus. Então, cabe a cada crente, a cada cristão, a cada irmão que está nos ouvindo, a você que é pastor, a mim que sou pastor, a tentar falar mais do Espírito Santo, tentar criar mais essa intimidade com o Espírito Santo, essa busca, esse acreditar que Deus pode falar com a gente na oração, Deus pode responder em jejum, Deus está presente nas nossas vigílias, que nós temos que acordar pelo horas da madrugada, para a gente tentar desromantizar, porque aparentemente o evangelho que nós vivemos no século XXI é o evangelho do toma lá da cá. Eu faço... muita barganha, né? É o evangelho da barganha, da troca. É o evangelho da barganha, da troca. E nós precisamos aprender a servir a esse Deus pelo mesmo amor que Ele, né, morreu por nós. Né? Um amor que é incondicional, um amor que nos leva para a presença dEle, faz a gente ficar na presença dEle independente de qualquer coisa. Porque você colocou muito bem, o pecado do nosso tempo se chama apatia. Eu dei uma série de estudos aqui de igreja agora sobre as 7 cartas do Apocalipse. Se eu não me engano, é Sardes que comete esse pecado. A igreja
política, não tem a ação do Espírito Santo, não tem pecado, não tem adultério, não tem adoração de Deus estranho, e a igreja está apática. Entra ano e sai ano, e a leitura bíblica não faz mais parte do cotidiano da igreja. Então, assim, a gente precisa, para viver esse pós-pandemia e resgatar nossa comunhão com Deus, resgatar aquilo que é simples, voltar às nossas origens, porque não existe um pós mágico. Eu tenho que dobrar o meu joelho e orar. Não existe uma lavagem cerebral. Eu preciso voltar para a Bíblia. Não tem outra ferramenta que eu posso usar. Mas, pastor Tiago, uma coisa que eu queria falar com você, a gente está quase acabando aqui uns 10 minutos, porque senão a live encerra. O que eu gostaria de falar com você é o seguinte, é muito assunto, a gente pode voltar na próxima, né? A gente vai marcar novamente. Mas o que eu queria falar com você, dentro desse assunto, você está falando de voltar para a Bíblia, há um texto lá em Oséias, que a vida toda, quando eu interpretava aquele texto, eu pregava, e eu sempre exigi da igreja, com certeza, falava assim, meu povo se perde por falta de conhecimento e sabedoria, né? Porque aí fala lá, meu povo se perde por não conhecer, né, a Bíblia, por desprezar, por não ter um entendimento. Só que o profeta, ele inicia falando, meu povo se perece por não conhecer, mas ele cita lá embaixo, no final do versículo, assim, e vós, sacerdote, imitais as leis, as transgressões, escondeis do meu povo a palavra. Você não acha também que essa pandemia não veio para desmascarar muitos, a gente não era de pôr máscara, mas também tirar as máscaras de muitos pastores que vivem de aparência para as igrejas, porque o povo não é bobo. O pessoal que me assiste, o pessoal que ouve você pregar, a sua live, aqui agora na rede social alguém estiver passando, eles não são mais bobos. Tem muito, como tem médico sério, tem médico corrupto, político sério, político, e pastor sério e pastor corrupto. Gente, isso não pode justificar. O cara fala assim, não vou ser crente porque na igreja está cheio de gente falsa. Poxa, qual lugar, estação do homem, qual dimensão dessa terra que há um nível de perfeccionismo e de transparência de caráter? Me fala onde é que existe. Porque não existe, né? O Charles Spurgeon conta que um membro saiu da igreja dele, pastor, não vou ficar nessa igreja não, porque esse povo aqui é muito falso. Beleza, vou procurar uma igreja mais melhor, uma igreja que não tenha problema. Aí Spurgeon, no livro dele, Lições aos Meus Alunos, disse que depois de muito tempo encontrou com esse irmão numa feira lá, numa feirinha, e virou para o irmão, paz e tal. E aí, você encontrou aquela igreja que você estava procurando? Ele, pastor, com a sua cabeça e tal, realmente é difícil. Ele falou, pois é, quando você encontrar, você me fala. Porque aí eu largo de ser pastor lá e vou congregar. Então, o que ocorre? As pessoas justificam isso aí, fazem peregrinações, igual Israel, vai na igreja A, igreja Y, eu vou naquele pastor porque ele ora com o dom de cura, aquele homem é o homem de Deus. Por que ele é o homem de Deus? Porque ele revela até o raio-x da minha vida, ele fala tudo, o meu CPF, peraí. Então, eu acho que agora, nessa maneira de reativar, né? Uma alternativa nessa pandemia, essa palavra que eu queria falar, não seria melhor nos púlpitos nós voltarmos a pôr o evangelho simples e de conteúdo e provocativo nas pessoas? Porque eu de coração, não sei se você está tendo esse discernimento, eu de coração estou percebendo que eu não estou tendo mais aquela paciência daquele pastorzinho que, né, passa a mão na cabeça de ou irmão, né, eu não estou mais para isso, sabe? A gente está chegando à conclusão que as pessoas que são eleitas de Deus, que são separadas na seara, que tem uma chamada de Deus na alma, Jesus conta uma passagem assim em João 10, esses dias eu preguei ela, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu darei pastagem para elas. Então, o seu discurso, eu vejo que a sua mensagem em Lagoa é uma mensagem dura, forte, provocativa, exortativa, mas também consoladora, porque a mensagem ela consola, edifica e exorta. Você não acha que é momento também de apertar um pouco a chave de fenda, mas com amor e oração, para que essas pessoas balancem, acordem e falem, o mundo está aí doente, os caras continuam brincando da Disney, achando que a Terra é o paraíso, né? Paulo fala que se a nossa fé se materializa ou fica só na terra, nós seríamos os mais miseráveis do mundo, né? O que você acha disso aí? Verdade, essa pandemia, ela
acabou com o conteúdo dos pastores que pregavam esse mar de rosas, né? Porque o cara dependia disso para que a sua pregação fluísse, e de repente ele perdeu isso. E aí isso deu lugar para o pastor pregador sério, para aquele que prega a Bíblia, porque esse agora tem mais conteúdo, né? Então, o momento é isso, o momento é de apontar a chaves mesmo, o momento de exigir mais dessa igreja, né? O momento de fazer com que o povo sirva a Deus para valer com vontade, venha para o Senhor por conta da salvação, não apenas por aquilo que o Senhor possa oferecer. Está na hora da gente viver dessa forma aí. Está na hora de passar na cabeça da ovelha e tratar ela com carinho. Não, né? A hora é do cajado, a hora é da vaca, né? A hora é de consolar e de confortar através da pancada, do cajado. Né? Essa pandemia aí, ela veio para bater em todos nós. Ela veio para nos ensinar algumas coisas, para abrir os nossos olhos, e é como ter aquele ditado popular, né? Males que vem para dentro. E esse é o tempo da pandemia. A pandemia chegou aí para abrir os nossos olhos. Mesmo que Jesus não volte agora, isso é um sacode na vida da igreja. Isso é um sacode na vida da igreja. Pegar as coisas terrenas, né? Aquilo que é deste mundo. Isso é um sacode na vida do crente que vivia com essa casta que você citou, que você mencionou. Amém. Eu gostaria de finalizar, então, com uma palavra simples. Eu escutei uma frase hoje, de um livro que eu estou lendo aí, Buscando o Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E no livro ele fala uma coisa interessante. Ele fala crente incrédulos. E a alternativa do Leonardo, que era um avivalista na América, um homem muito piedoso, inclusive tinha uma origem piedosa, do pietismo, ele fala o seguinte, ele fala, hoje nós precisamos redescobrir novamente o evangelho para os crentes. Nós precisamos pregar para os crentes, porque os crentes aprenderam um evangelho com muita caricatura do paganismo, daquela questão da magia. Nós vivemos num país místico, como você acabou de falar, as pessoas acham que a fé é mágica, uma simples oração vai resolver o problema dela, uma simples oferta ou dízimo, a vida dela financeira vai desembocar. Então, nós vivemos muito nesse misticismo. Infelizmente, nós precisamos voltar a pregar o evangelho para as pessoas voltarem a crer novamente em Deus. E crer em Deus, pastor Tiago, você sabe disso, porque praticamente nós temos a mesma convicção de fé em termos da reforma, da Bíblia, da palavra de Deus. O seguinte, nós temos que voltar a crer primeiro na soberania de Deus. Nós temos que voltar a acreditar que Deus não perdeu o controle de nada. Então, na pandemia, pós-pandemia, sei lá o que, não podemos destabilizar nossa estrutura humana e de fé. Se nós começarmos a cair nessa visão aí medíocre, e agora, irmãos, vamos orar, irmãos, o mundo está difícil, rapaz, nós não temos onisciência de nada, todas as coisas pertencem ao Senhor. O Glauco aí, que foi o que comentou, ele acabou de falar que sempre houve essas guerras, e Deus sempre usou de uma maneira pedagógica, uma maneira de dar uma acordada na turma, essa é a forma que Deus faz para nos movimentar. Não é verdade? Então, é voltar a crer em Deus, voltar a pregar o evangelho com simplicidade. Eu convido você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, ou você que vai participar depois, ter uma vida comunitária com a sua família de oração. Busque oração com a sua família na sua casa. Olha, esses dias para trás, a minha esposa, ela começou a cobrar isso de mim, sabe? Ivanete falou, antigamente a gente falava mais, a gente vivia mais em crise, e parece que a gente tinha mais aquela fé, e isso tem sido bom para mim e para ela. O amor nosso como casal está aumentando, a nossa vitalidade com Deus está melhorando, eu sinto isso no dia a dia. Então, o culto doméstico já para aqueles que pregam, não precisa de igreja, os desigrejados, que não sei o que, não sei o que, por que então eles não vivem a igreja na casa deles? Eles batem tanto nessa tecla que igreja é casa, que eles não vivem a igreja na casa deles. Eles não vivem, pastor Tiago. Não adianta, vamos fazer um isolamento, fechar novamente as igrejas. A maioria, eu estou falando todos, a maioria não vive uma vida devocional com seus filhos. Vamos orar hoje? Vamos ler a Bíblia hoje? Vamos escutar um louvor hoje? Vamos ouvir uma pregação hoje? A maioria não faz isso. Não faz isso.
Então, é um momento de reestruturarmos isso com a nossa vida com Deus. E o caminho é essa, crer voltar no Evangelho, na simplicidade, na soberania de Deus, e voltar àquilo que você falou, sua vida pessoal e devoção a Deus. Não é verdade? Se você quiser dar uma palavra de fechamento aí, porque já foi embora, já vai, daqui a pouco estoura, e aí encerra de uma vez. Pelo que eu estou vendo aqui, já deu quase 1 hora. Como eu disse, é um resgate que a gente precisa fazer a nossa espiritualidade, né? É um resgate mesmo desse culto doméstico, essa devoção dentro de casa, com o nosso lar. Esse retorno à Bíblia, esse retorno à oração. Você comentou muito bem, né? Deus, ele é soberano, ele continua soberano, ele não saiu do trono porque o mundo está em pandemia, ele continua cuidando, né? Ele cuida de cada um de nós, ele cuida da igreja, né? A sua igreja está aí, portas abertas, creio que você dia, né? Os despesas assim, né? Deus cuida da gente, esse período de pandemia, a gente teve dificuldade com isso. Deus sustentou a gente, Deus me sustentou no profissional, no trabalho. Então, assim, as coisas estão difíceis, mas tudo a gente tem experimentado, agir sobrenatural de Deus. Isso significa que Ele está aí. Então, você está me sentindo, não entenda que Deus saiu do controle. Ele continua sustentando, cuidando, fazendo com que nós podemos prosperar no deserto. Não é o deserto dessa pandemia aí que vai nos fazer parar. Deus vai cuidar e tem cuidado de cada um de nós, da nossa família. Ele pode, né? Então, eu agradeço muito ter participado com você aqui. Pode ter certeza que aprendi muito com você nessa noite, né? Agradeço meus irmãos da igreja, Atos, aqui na rua. Eu vim andando aqui, eu vim com o Bian, a Santa. Amém. Deus abençoe cada um aí. Deus abençoe os irmãos grandemente que nos acompanharam, os irmãos aqui da Bethesda também, você vai nos assistir depois. Deus te abençoe, que nós falamos aqui possa servir de crescimento para cada um de nós, né? Agregar aí valores da nossa fé. E o nosso chamado, pelo menos o meu chamado ao pessoal aqui, é para que a gente ore, que o Espírito Santo venha, para que a igreja não precise virar um discípulo, pastor, não precisemos, né, dar pão e circo ao nosso povo para fazer o povo retornar, mas que mais do que nunca a fome e a sede pelo Espírito Santo possa reacender em nossos corações e aí a gente possa buscar a Deus pelos motivos que precisamos buscar o Senhor, que é a nossa relação, né? Muito obrigado mesmo por participar com você. Amém. Eu que agradeço, meu irmão. Estamos juntos e vamos continuar orando e continuar ajudando esse povo, porque essa é a nossa missão, né? Essa pandemia e essa situação vai nos dar força. Eu estou sentindo mais forte no meio dessa situação para poder ajudar as pessoas. Eu estou tendo, como eu falei com você, uma experiência pessoal maior com Deus nesse momento. E Deus cuidou muito de nós, cuidou da igreja, com certeza cuidou da sua família também, tem cuidado de todos vocês. Não é momento de desespero, é momento de alegria, porque sabemos que Cristo está no centro de todas as coisas. Valorize a Deus, apegue-se a Ele, participe das coisas espirituais e vamos aí divulgar. Olha que bênção, né? A bênção que Deus nos deu nas redes sociais. Se não fosse a pandemia, nós não teríamos essa live. Se não fosse a pandemia, eu sou tímido até hoje, eu tenho dificuldade de falar em rede social e tal, e hoje eu tenho que falar, porque tem que abençoar, e pessoas vão ouvir, pessoas vão atingir, e a semente vai chegar no coração de alguém, e que essas pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Faz uma oração pra gente, e Deus abençoe todos que participaram, você que esteve conosco aí desde o início. Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado. Nós voltaremos toda quarta com a live aí. E da próxima vez, o pastor Tiago também, assim que puder, vai estar de volta aí nos ajudando. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, gente. Vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E é importante lembrarmos também, que você colocou muito bem, a rede social é uma ferramenta, né? Ela não substitui o nosso congregacional, é uma ferramenta de evangelismo. Nosso evangelismo hoje ele não vai ser mais através de folheto, de panfleto, você vai precisar aprender aí a evangelizar através das suas redes sociais, a compartilhar as mídias da YouTube, para que o evangelho continue alcançando as vidas, né? Aqui na igreja, aqui, hoje, quase ninguém da igreja mais assiste as transmissões. Transmitindo por quê? Porque pessoas do mundo estão assistindo a transmissão ao vivo, né? Quem é da igreja já está lá na igreja de volta, né? Nós divulgamos
estamos basicamente 99% aos cultos, e a gente continua fazendo transmissão para que isso alcance mais pessoas, né? Para que seja uma propaganda só para a igreja, mas uma propaganda para o evangelho do reino de Deus, porque é militar no nosso plano de vida. Vamos lá? Eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui nesse momento com o pastor Júnior, com os irmãos que nos acompanham. Amém. Deus está alcançando a vida, o coração de cada um na tua presença. Que essas palavras, Deus, que essas ideias que aqui foram mencionadas, possa, Deus, acrescentar na espiritualidade de cada pessoa aqui que viu e participou, Deus, desse momento com a gente. Deus, eu oro pela Batista Bethesda, em Bom Esparto, eu oro pela Batista Nacional Atos, aqui na Água da Prata, para que o Senhor, Deus, que tem cuidado de nós até aqui, continue. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, fortalece nosso povo, renova. Aviva, Senhor, o teu povo, manda, Pai, Deus, Espírito Santo, da tua igreja, sopra com teu vento nesse vale de ossos secos que vivemos, e que seja, Pai, Senhor, a manter o da nossa história, as rédeas da nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado por você que participou. Deus te abençoe. E logo, logo a gente estará de volta. Um abração e um beijo no coração para todos. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu.